Salve, salve, galera, tudo bem? Um pouquinho menos de frio, né? Mas tudo bem. Vamos lá. No capítulo de hoje, começando o capítulo 2, né? O módulo 2 do DP900, a gente vai falar um pouquinho sobre bancos de dados relacionais. E por que que o banco de dados relacional surgiu, né? Não sei se vocês lembram, mas bem antes, ali, quando começou a computação, os dados, os sistemas, né, eles gravavam as suas estruturas de dados em si mesmo. Então, os sistemas tinham suas próprias estruturas de dados, onde eles armazenavam os seus dados. E pensa, quando outros desenvolvedores precisavam integrar com esses dados, cara, era uma loucura, porque a estrutura de dados era particular, o outro desenvolvedor não conhecia a estrutura de dados desse sistema, e isso era extremamente complexo. Então vieram os bancos de dados relacionais para facilitar isso, porque toda a estrutura do banco de dados é definida em tabelas. E dentro dessas tabelas você tem relacionamentos entre tabelas. Isso facilita muito a compreensão. E as tabelas, naturalmente, elas nascem com nomes que são peculiares àquilo que elas representam. Ou deveriam, né? Porque eu já encontrei muitos sistemas por aí que a estrutura de dados era letras e tinha um dicionário de dados específico. Isso é uma péssima prática. Então vamos lá. Vou rolar a vinheta aqui e a gente vai entrar no capítulo 2. Espero que vocês gostem ou estejam gostando desse conteúdo. Forte abraço. Vamos lá. Segue a vinheta. Boa! Começando, então, DP900, módulo 2. Vamos falar sobre bancos de dados relacionais. Então, bora lá. Primeiro, eu vou explorar os serviços relacionais, explorar provisionamento, que eu vou explicar sobre o que é, e vou mostrar como fazer isso dentro do Azure, e consultar dados relacionais. Então, a gente vai criar um banco, vai usar o SQL Management Studio e vai fazer alguns comandos ali básicos para vocês já começarem a ter contato com os comandos do SQL. Eu vou passar depois a colocar no GitHub uma base de dados bem legal, uma série de registros e dados para vocês importarem também aí. Pode ser no seu banco local, não precisa ser no SQL do Azure, tá? Para ficar fácil de vocês conseguirem trabalhar ali com o banco de dados e fazer bastante script, que é uma das coisas ali que é interessante você trabalhar com o banco de dados SQL. Legal. Primeiro, eu tenho alguns tipos de serviços de dados. Eu tenho IaaS e eu tenho PaaS. Eu tenho máquinas virtuais no Azure, eu tenho bancos de dados do Azure e eu tenho bancos de dados que eu digo SQL, tá? Eu posso levar uma máquina virtual com um banco de dados SQL, com Oracle, com qualquer outro banco, mas vamos falar de SQL. Eu tenho aqui a parte de IaaS, pensando em SQL, onde eu levaria uma máquina virtual. No banco de dados do Azure, o SQL em si, ele trabalha também como plataforma. E eu consigo até trabalhar ele como versão serverless, que eu vou mostrar para vocês. Já no caso de outros bancos, Henrique, eu queria usar uma opção mais barata. Eu tenho Postgres, eu tenho MySQL, eu tenho MariaDB. Então são 3 opções ali que você pode escolher, que são opções mais baratas. Muita gente pergunta sobre outros, Sybase. Dá para usar Dynamo? Não sei, cara. Nunca usei Dynamo no Azure, sim no AWS. Dá para usar um Oracle? Dá. Tem máquinas que você consegue usar Oracle também. Consigo usar MongoDB? Consegue usar MongoDB. Então tem um monte de outros bancos de dados dentro do Azure que você pode utilizá-los também. Mas a Microsoft ela fornece alguns bancos para você já seguir com essa linha de usar os próprios bancos ali sem precisar ficar se preocupando em gerenciar esses outros bancos. Mas enfim, vamos lá. O que eu tenho aqui de serviços de dados no Azure, né? Então, a gama de serviços de dados ela é bem extensa. Então, eu tenho muitos serviços de dados aqui dentro. Mas para armazenamento relacional, eu tenho um SQL Server como produtos padrão que eu posso utilizar. SQL Server, MySQL, o MariaDB, que é uma cópia que a comunidade fez do MySQL quando a Oracle comprou o MySQL. E o Postgres SQL, que também é um banco legal, um banco que atende bem,
e é um banco que é relativamente barato pelo que ele entrega. Então, recomendo. Aí eu tenho aqui uma diferença entre IaaS e PaaS e o meu recurso físico. O que isso demonstra? Que a longo prazo, é o meu esforço administrativo e a minha despesa de capital de CAPEX, que a gente já vê isso no AZ900, é muito maior quando eu tenho um banco de dados local. Por quê, Henrique? Energia elétrica, licença, máquina, limpeza, atualização, backup, tudo isso é da minha responsabilidade. Então, fica uma carga de trabalho alta e você tem um gasto de capital muito maior, né? Você está investindo, tendo um gasto mensal ou anual muito maior do que, por exemplo, usar uma máquina virtual dentro do Azure. A energia você paga? Não. A licença, sim. A manutenção é sua, backup é seu. Se você configurar, talvez não, mas tem ali alguns pormenores que você também tem que se preocupar. E por fim, é o PaaS, que é o Plataforma como Serviço. Nesse cenário, o meu ganho, tanto de esforço administrativo quanto de capital, é muito pequeno. Por quê? Porque eu simplesmente preciso colocar ali apenas o esforço de manter os meus dados. Porque backup, melhoria de performance do banco, talvez não, mas todo o custo de energia, custo de manutenção, custo de licença, custo de atualização, é tudo a Microsoft quem faz. Então, esse modelo, para mim, hoje, para os projetos que eu tenho atuado, tem feito muito sentido. Então, tá aí uma diferenciação entre a plataforma e o uso físico dos bancos de dados. Outro ponto importante são os tipos de bancos de dados que você tem dentro do Azure, né? Eu posso trabalhar com uma máquina virtual que eu leve um banco de dados para, nesse caso, teria ali a minha melhor opção, ou com menos esforço, não diria que é a melhor, mas é com menos esforço. Hoje eu tenho um banco de dados local. Eu tenho um banco de dados da minha empresa. E nesse período, eu quero levar esse banco de dados para a nuvem. O que eu faço? Se eu já tenho tudo instalado, eu quero o mínimo de esforço, crio uma máquina, reservo uma instância dessa máquina e subo essa máquina com o meu banco de dados e com a minha licença. O custo vai ser reduzido e o esforço vai ser muito pequeno. Então dá para você fazer. Mas eu tenho outro que é uma instância reservada. Eu quero tirar o meu banco de dados aqui, mas eu não quero levar ele para uma máquina. Eu posso levar ele para uma instância reservada. Eu levaria vários bancos de dados. Eu não levaria só um banco. Eu levaria o banco e todos os databases que esse cara tem também. Poderia levar vários bancos também para uma instância reservada no Azure, que a gente vai falar mais um pouquinho sobre ela. E bancos de dados no Azure, que esse é o modelo PaaS. Eu simplesmente uso. Venho, utilizo e entrego. Tem uma diferença que a gente vai ver no próximo slide, que é o seguinte. Um é IaaS, os outros são plataforma. A instância gerenciada também é plataforma? Sim. É uma plataforma com requintes de gourmetização. Então é um pouco mais caro, claro, porque ela te entrega muito mais, mas é uma plataforma que, para quem tem grandes volumes e grandes bancos de dados, é um caminho também para você migrar para a nuvem. Como funciona aqui, Henrique? Bancos de dados em máquinas virtuais. Cara, eu posso rodar meu banco de dados do jeito que eu tenho aqui na minha máquina e fazer o famoso lift shift, né? Que eu tiro daqui, levo para lá. Então tem esse conceito que você pode levar seu banco de dados para a nuvem de forma simples e rápida. Porém, como tudo na vida, eu tenho que fazer upgrade de sistema operacional. Se eu tenho aqui um Windows 2012, quero levar para a nuvem, ele não vai automaticamente virar um 19, um 22. Simplesmente ele vai continuar no mesmo SO, mesma versão do banco de dados e nada disso vai ser feito. Então é importante que você saiba que os problemas que você tem hoje na sua infra local, você vai levar para a nuvem também. Então, upgrade, se você quer atualizar a versão do sistema operacional, replicação, backup, é tudo por sua responsabilidade. A não ser que você configure para fazer o backup da máquina virtual inteira, beleza. Mas, enfim, o resto, sim. Licença do servidor, você vai pagar, e do banco de dados também. Não por banco de dados, mas sim do SQL Server. Então isso é importante que vocês
saibam. E esse modelo é modelo de infraestrutura como serviço. Então, se apegue. Levei máquina virtual. Qual é o tipo de contratação? IaaS. Infraestrutura como serviço. Já no banco de dados SQL Server no Azure, o que eu tenho para esse cara? Eu tenho o seguinte cenário. Eu tenho tanto um banco de dados individual quanto um pool elástico. Seria um pool elástico. Eu consigo dimensionar mais instâncias de bancos de dados conforme eu tenha necessidade. Então, por exemplo, eu estou ali no meio de uma promoção e está vindo muito registro e eu consigo fazer um pool elástico para usar mais processamento de outros bancos para me ajudar no processamento da minha aplicação. Então, isso é uma maneira de você trabalhar como plataforma. É uma opção de baixíssimo custo. Então, ele traz ali para você, baixíssimo entre aspas, né? Mas próximo de uma máquina virtual e próximo de uma instância gerenciada é o custo mais barato que eu tenho. Ele é extremamente flexível, né? Então, tem ali um SLA de 99,99. Então, é um cenário bem up. Eu consigo manter esse meu banco de dados basicamente no ar quase o tempo todo, né? Então, isso para mim faz bastante diferença. Outro ponto que eu acho importante nesse cara é a proteção avançada que ele tem contra ataques e vulnerabilidades que você pode expor. Isso dentro do Advisor, ele vai te mostrar também, caso você esteja usando banco de dados do SQL no Azure. E, cara, ele consegue fazer tanto dimensionamento vertical como horizontal e eu consigo trabalhar até serverless. E outro ponto, o mais interessante, quando você está usando o banco de dados do Azure e eu preciso aumentar a capacidade, tanto vertical quanto horizontal. Espera aí, horizontal e vertical para cima. Eu estou hoje com um banco de dados que atende 16 GB. Eu queria que ele atendesse 32. Eu posso redimensionar para 32 e eu não preciso reiniciar o serviço. O meu banco de dados não para de funcionar. Ele simplesmente aplica isso com o avião em voo. Então isso é muito bom. Isso é uma das características legais desse modelo de banco de dados. Outro ponto importante são os bancos de dados com instâncias gerenciadas que também trabalham com a parte de pools elásticos. Para esses caras, eu tenho algumas coisas extremamente importantes aqui. Eu preciso ter os meus armazenamentos em backup desse cara, eles fazem backups, eles têm event hubs já habilitados. O que significaria isso? Se aconteceu algum evento nesse banco de dados, eu consigo disparar alguma outra mensagem para algum outro serviço. Key-vaults para eu gerenciar as minhas chaves, então eu consigo as chaves de banco de dados, as senhas de banco de dados, coloco todas elas em key-vaults. Então isso é muito legal. E ele já vem com uma conectividade nativa para o Active Directory. E outro ponto que ele traz também de benefício é a parte de TDE, que é Transport Data Encryption, ou Encrypt, né? Encryption. Encrypton era o Superman, mas enfim. É criptografia de dados ali no transporte, então isso é muito legal. Outro ponto que eu acho legal aqui da instância gerenciada, eu usei uma única vez, né? A gente precisou transportar diversos bancos de dados que eu tinha on-premise para a nuvem. Então, é o serviço que me dá essa possibilidade. Eu não preciso trafegar, como no caso do banco de dados da SQL, que eu tenho um banco por database ali praticamente. Consigo criar mais de um, né? Mas a instância gerenciada, consigo trabalhar com vários databases. Isso é legal. Então, esse é o grande ponto ali que você consegue trabalhar. Em vez de levar isso para uma VM por VM, né? Trocar VM por VM, eu levo para uma instância gerenciada. Então, para mim, é o principal ponto aí que eu tenho de diferença. Outros bancos que eu posso utilizar também é o próprio Postgre, né? O PostgreSQL é um banco legal que você tem ali... Opa, passei demais. É um banco legal que você tem uma boa opção para trabalhar com banco de dados relacional. Ele também tem um mecanismo muito parecido com o SQL, ele atende queries muito similarmente ali o que o SQL entrega. Para mim é um banco de dados legal. Ele tem algumas características de volume que são um pouco maiores que o SQL. Na hora da demo eu vou mostrar um versus o outro ali para a gente comparar preço e comparar características.
O MySQL é um banco que eu usei muito pouco na minha vida. Usei quando eu usava PHP. Pausa dramática, né? Eu tive que usar PHP um período ali de uma lojinha virtual que a gente montou e usava MySQL. Mas fora isso, é um banco que eu utilizei pouco. O MariaDB eu só utilizei em demos, mas parece bem legal também. Mas cara, é uma cópia do MySQL. Então, pelo menos para mim ali, é o mesmo banco de dados. Não vi muita diferença. Então, quem é curioso e gosta de ver outros bancos, você pode provisionar um serviço desse e consumir para ver a grande diferença que você tem. Tem alguns benefícios, galera, em usar esses bancos de dados, que o que seria, né? Alta disponibilidade de ambos, você tem ali, então você consegue ter tracionar isso versus o custo que você teria de ganho de capital, né? Durante um período, para validar se vale a pena você modificar a sua aplicação para ganhar a longo prazo, para utilizar Postgre, MariaDB ou MySQL. Eles têm ali desempenho com escala inteligente, então ele aceita até 16 TB de armazenamento com 20.000 IOPs. O que é o IOP? Input e Output por segundo. Então, pensando que são 20.000... como é que eu posso dizer? São 20.000 ali operações de input e output por segundo. É uma aplicação relativamente de média a grande, porque é bastante coisa. Segurança desses caras, então dá para você usar as mesmas proteções que você usa no SQL para os dois bancos, né? Ou para os três. Integração com o ecossistema do Azure, ou seja, consigo liberação de IP, liberação de firewall, liberação de port específica, controle de tráfego, tudo isso eu consigo fazer dentro da própria plataforma da Azure. Outro ponto são bancos de dados da comunidade, né? Então, eles têm provider para todas ali as linguagens que você vai trabalhar. Vai trabalhar com .NET, tem provider. Com Java nem se fala. Com Python, com Node, todo mundo tem provider para esses caras. Então, por que não, né? Por que ficar só no SQL? Tem outras opções também que te trazem bons benefícios. E agora, galera, eu vou fazer com vocês aqui algumas questões. Bora para as questões. Primeira delas. Qual implementação requer o menor número de alterações ao migrar uma solução de um local existente no SQL Server? Lembra que eu comentei, eu consigo fazer uma migração local para uma instância gerenciada? Consigo. Consigo fazer uma migração de um SQL em execução numa máquina virtual? Também consigo. E um banco de dados único até consigo, mas teria que ser algo muito pequeno. Então, os três, se a gente for levar em consideração, funcionariam. Porém, tem um ponto, contudo, todavia, que a gente comentou. O que dá menos trabalho? Pego a imagem com a máquina aqui, levo a imagem da máquina para lá. Então, no meu ponto de vista, era o que daria menos trabalho. Eu acho que é o que está certo. Qual afirmação a seguir é verdadeira em relação à execução de um SQL Server em uma máquina virtual? É preciso instalar e manter o software do sistema de gerenciamento de banco de dados, mas os backups são automatizados? A instalação e a manutenção do software são automatizadas, mas é preciso fazer backups? Você é responsável por toda a instalação e manutenção do software e realizar backups? Como eu comentei, dá para automatizar os backups, mas eles não vêm automatizados. Você precisa fazer isso. Então a alternativa aqui é a C. Qual a afirmação a seguir sobre banco de dados do Azure é verdadeira? O escalonamento vertical não entrará em vigor até que você reinicie o banco de dados. O escalonamento horizontal não entrará em vigor até que você reinicie. O escalonamento vertical ou a expansão entrarão em vigor sem precisar reiniciar o banco de dados. Foi o que eu comentei sobre trocar as peças do avião durante o voo, né? Você não precisa parar nada, simplesmente você troca e sobe. Isso eu achei sensacional. Outro ponto legal. Ao usar uma instância gerenciada do banco de dados do Azure, qual é a maneira mais simples de implementar backups? Configuração manual. Criar uma tarefa agendada, os backups são manipulados automaticamente. Sempre que a gente fala gerenciado, galera, é algo que eu tenho menos trabalho. Então, quando eu penso em gerenciado, por mim os backups são manipulados automaticamente. E outro ponto.
Essa é uma pergunta que eu sempre entro em desacordo, mas pode ser tanto a resposta que eu acho que é o correto, como pode também se usar um serviço de migração. Pela documentação, para migrar o Postgre, fazer um backup ou transferir dados do Postgre, ele recomenda que você use a ferramenta de migração. Mas eu, como já fiz isso, eu prefiro fazer um backup e subir o backup. Então, no meu ponto de vista, para você rodar e subir uma aplicação, subir um banco de dados Postgre, eu prefiro carregar o backup. Mas tem essa ferramenta de migração também que não sei na prova qual que ele considera o cenário correto. Mas na documentação, quando você pensa em subir um backup Postgre de um banco de dados local para um banco de dados na nuvem, ele recomenda que você use a ferramenta de migração. Beleza? Então vamos lá para a lição 2. Explorar o provisionamento e a implementação de serviços de bancos de dados relacionais. O que a gente pensa em provisionamento, pessoal? O que eu penso, né? Quando eu penso em provisionar, eu uso ali palavras relacionadas ou sinônimos, né, do provisionar. A palavra provisionar, para mim, ela lembra muito, tem um sinônimo de providenciar. Então, quando alguém fala para mim, Henrique, me providencia um banco de dados relacional. Qual o custo que você pretende pagar? Ah, não, não se preocupa com isso não. Me providencia um banco. Então, eu vou provisionar um banco de dados para ele, no caso, um SQL Server no Azure. Um serviço PaaS. E como funciona isso, né, galera? Primeiro, você vai lá no básico. Assinatura, grupo de recursos, instância, nome do servidor, logon, senha, região. Eu vou até fazer esse passo a passo aqui do lado com vocês. Vou logar aqui na minha conta do Azure, para a gente fazer esse passo a passo juntos. Eu abro aqui a minha conta e bora lá. Então, estou aqui na minha conta aberta. Vou deixar o banquinho de dados aqui do lado. E vou fazer o seguinte: criar um novo banco de dados SQL. Create. O que ele te pergunta aqui? A assinatura. Qual que é a sua assinatura, Henrique? Vou aumentar um pouquinho aqui. Pronto. A minha assinatura é uma Visual Studio Enterprise MSDN. Legal. Qual que é o grupo de recursos? Cara, não tenho. Vamos criar um? Criar um grupo de recursos DP900. Então tá aqui. Grupo de recursos. Instância gerenciada e nome do servidor. Instância do banco de dados. Qual que seria? E o nome do server? Não tenho nenhuma coisa nem outra. Então a instância do meu banco de dados vai ficar db dp900.01. Nome do database, tá? O nome do server eu preciso criar. Então, quando eu vou criar o meu banco de dados, eu preciso criar um servidor. Se eu tivesse um servidor, eu usaria esse servidor não sem precisar recriá-lo, né? Eu criaria mais um database. Para quem não conhece a estrutura de banco de dados, a gente vai mostrar aqui como funciona. Eu crio um servidor de banco de dados e embaixo dele eu vou colocando, ou dentro dele, né, eu vou colocando os meus databases. O nome do servidor vou chamar de db srv de server ou de servidor, dp900 e o número dele que é o 01. Não é o 01 o primeiro a desistir igual no BOP, mas é o 01. E eu escolho aqui onde ele vai ficar. Vou deixar aqui no East West, que é mais barato, tá? Não vou guardar nada de importante. Modelo de autenticação, isso é importante também. Eu poderia usar SQL Server, poderia usar direto do AD, somente do AD, ou eu quero usar os dois, do AD e do SQL Server. Então eu posso setar aqui quem é o admin, ou eu seto somente SQL Server Authentication. Isso daqui, galera, é uma pergunta que cai. Quais são os 3 modelos que você tem de autenticação no banco de dados? Então eu vou usar esse cara, vou criar um usuário admin aqui que eu sempre preciso colocar no meu Notepad, que eu esqueço. Então vamos lá, usuário admin. Vou colocar aqui dbusr hsouza01. Então esse é o meu banco, meu usuário. A minha senha não vou contar para ninguém, né?
mas imagino que vocês saibam. B, a password com caracteres de todos os tipos. W0RD 202202. Vou colocar aqui o meu password. Quem descobrir vai entrar no meu banco. Haha. Beleza. Então criei aqui o server. Vou até dar um save aqui nesse cara. Então criei o servidor de banco de dados. Vou trabalhar com pool elástico. Que foi aqui, ó. Opta for pools. Não. E qual que é o propósito do meu banco? Computação mais armazenamento. Aqui é onde eu vou guardar. Que é o tamanho do meu banco de dados. Não vou pegar nada. Vou colocar aqui, ó, ele como serverless. Provisionado, galera, é um tamanho fixo do banco, tá? Ele já tem alguns propósitos aqui de hyperscale, negócios críticos. Propósito geral, aplicação transacional normal. Serverless, eu vou deixar ele sem servidor. Olha que louco. E eu consigo colocar o máximo de cores e o mínimo de cores que eu quero que ele processe. Então, qual é a grande diferença aqui quando eu estou trabalhando com serviço em serverless? É que de 1 hora que não tem ninguém escrevendo no banco de dados, ele dá uma pausa. Ou seja, ele fica ali em stand-by. Quando alguém necessita usar o banco de dados, ele restarta. Então demora alguns segundos para ele restartar e ali dá o delay da aplicação. Então se tem um período que ninguém escreveu nada, não tem problema. O banco dá uma baixada, o custo para de ser cobrado. E depois, quando alguém fizer um novo request, essa pessoa tem um tempo maior de aguardo, né, da requisição, para aí sim você ter a resposta da requisição. Então, beleza. Esse banco aqui custa por computação por segundo. Então, por segundo, Henrique, porque esse banco não está respondendo. Eu tenho isso daqui por segundo. É muito pouco, tá, pessoal? Você colocar no custo mensal, ele te dá uma ideia aqui do custo mensal. $4,78. Dependendo do propósito do que você vai fazer, por uma POC, um sistema que só você vai usar para armazenar conta do mês, essas coisas, putz, é muito fácil. Muito barato. Beleza. Então já defini tudo aqui e tem um ponto que ele não mostra aqui, que é o tipo de backup que você vai fazer. Como a gente comentou, quando é um banco de dados que ele nasce dessa maneira que, como plataforma, o backup eu já defino aqui. Eu quero que ele faça localmente redundante. O que é isso, Henrique? Localmente redundante a gente vai falar disso mais para frente também, mas é quando eu faço dentro da mesma região, no mesmo data center, beleza? Tenho redundância por zona. Eu teria dentro da mesma região em zonas diferentes, ou seja, em data centers diferentes. E que eu posso escolher outras zonas geográficas. Então seriam em zonas diferentes. Beleza. Next. Então aqui estou no network. Aqui eu vou entrar também em conectividade e network. Então estou aqui, ó. Sem acesso, endereços públicos, com regras de firewalls ativadas ou endpoint privado. Eu consigo definir quem vai acessar esse cara. Só um minutinho. Não tô muito. A gripe me pegou, pessoal. Vamos lá. Pra não ficar dando edições, eu deixo sem cortes. Então, só quem eu liberar acesso vai acessar esse cara. O tipo de TLS que ele vai usar, conectividade pública, default, segurança. Vamos para o próximo. Aí aqui ele abre a parte de configurações adicionais. Fonte de dados, banco de dados, ordenação. E aqui ele passou direto essa parte de segurança do meu banco, ó. E já veio para cá. O que você quer? Se quero trazer de um backup, se já existe um backup. Se eu já quero pegar um banco de dados de exemplo, ele usa esse Adventure Works aqui, ó. Era esse banco que eu ia passar para vocês. Então eu já subo ele de exemplo, tá? Já sobe com dados. Qual a coleção do banco de dados? Isso daqui é a coleixa do banco de dados. Isso aqui influencia bastante em acentos, em caracteres especiais. Mas vamos usar a latinha aqui, General. Na hora que eu montar um cursinho de SQL aqui, eu dou uma explicada nesse ponto. Então, no próximo ponto seria as tags, né? O que são as tags, Henrique? São as marcações que ele chama de marcas aqui do banco de dados,
é que simplesmente eu coloco qual que é o meu environment, que é o treinamento. Quem que é o responsável sou eu. A conta é minha, tem que ser eu. E depois dessas marcas eu consigo saber quanto que eu gastei com treinamento, quem é o responsável que mais tem custo atrelado ao nome dele e assim por diante. Aqui ele me faz um resumo de tudo do banco e vou criar. E vou provisionar. Então ele vai lá validar toda a minha criação. Validou, está inicializando o deploy dentro da minha assinatura. Legal. Criou o meu banco de dados. Na sequência a gente já começa a brincar com ele, beleza? Aqui, não sei se vocês perceberam, dentro da segurança do meu banco de dados, eu consigo definir algumas regras. Eu tenho políticas de redirecionamento. Dentro do Azure, eu tenho políticas de redirecionamento próprias de uma aplicação para um banco de dados. Então, digamos que na primeira solicitação dessa aplicação, ela passe por um Application Gateway e dentro do Application Gateway ele tem um redirecionamento ou uma rota, uma configuração de rotas para um determinado banco de dados. Isso eu consigo garantir quem e o que está acessando o meu banco de dados. Isso daí é uma política de segurança que é muito bacana, que nós configuramos. Tanto que no slide anterior, vocês viram que eu passei, ele pulou da política de segurança. Então, é um dos pontos ali que é importante você conhecer e saber como você vai fazer isso. Porque normalmente eu vejo a galera disponibilizando aplicações conectadas direto no banco. E o que acontece? Quando você conecta direto no banco, o IP da sua aplicação pode mudar. E o que acontece? Ele perde acesso ao banco e começa a ter problemas. Então, o correto, quando eu estou utilizando até um banco de réplicas ou banco de backups para cenários complexos, é que eu aponte o meu gateway para o cluster. E dentro do cluster eu tenho qual é o banco de dados principal. Então, como eu faço isso? Também em políticas de proxy. Então, o meu proxy, ele identifica quem é o chamador ou de onde está vindo esse cara. Está vindo de fora da minha nuvem, está vindo de algum outro ponto e está chamando a minha aplicação onde eu vou direcionar para qual banco eu quero que aquela configuração seja feita para determinado banco de dados. Como é que eu faria isso, né? Eu vou abrir aqui o Azure. Deixa eu achar aqui minha conta onde estava. E eu já vou colocar aqui. Cadê o meu? Então, aqui é onde o banco foi criado. E dentro desses caras, eu vou criar toda a minha configuração de acesso. Se eu fosse adicionar regras, eu posso adicionar regras de firewall para liberar apenas um cliente. E se o meu cliente fosse um Application Gateway, eu poderia liberar o cliente do Application Gateway e aí sim fazer todo o direcionamento para quem fosse vindo do Application Gateway, ele me direcionasse para qual IP fosse chamado. Outra importante configuração aqui é o que eu comentei, com o Transport Data Encryptation, que é a criptografia dos meus dados, né? Está configurado. E também as réplicas. Então eu consigo criar bancos de dados de réplica para ele levar os meus dados ali com a sua determinada réplica e para onde vai a réplica do banco de dados. E o sincronismo do banco de dados que você faz ali para ele mandar os dados atualizados para outros bancos de dados. Outro ponto legal que eu tenho também é o Query Editor. Então, direto aqui na web, eu posso simplesmente conectar com o meu banco de dados e acessar. Eu não sei a senha que eu defini aqui, então, ó, request login, ó, ele está reclamando de quem aqui, ó? Desse IP. Esse IP não está configurado como regra. Eu preciso voltar, descarta aqui, set firewall, adicionar esse IP e salvar. Ele vai adicionar o IP do cliente. Voltei, Query Explorer, e aí eu consigo sim conectar no banco. Se ele trouxe o meu banco que eu configurei anteriormente, ele já vai me trazer um banquinho de dados todo pronto. Então isso é bem legal. Já traz as tabelinhas aqui, ó, com dados, que é mais legal.
E eu não preciso ficar me preocupando em criar banco. Então aqui eu posso fazer até select. Select, asterisco, from, sales customer. Sales customer. Então tá aqui, roda. Ele já traz alguns dados aqui para você visualizar. Tá rodando a query, tá? Como eu comentei, um banco serverless bem pequenininho. Ele traz aqui, ó. Traz os dados para você. Se eu quisesse conectar esse banco do meu SQL, quando a gente for rodar queries, a gente vai fazer alguns exemplos aqui dentro também, para vocês verem que legal como funciona a criação de queries dentro do banco de dados. Então tem aqui um banquinho, já traz algumas, eu não sei se esse cara traz views, se não trouxer a gente cria, traz views, traz procedures, vamos ver. Traz procedures também, ó. Então tem aqui algumas coisas bem legais nesse exemplinho de banco que ele já coloca, que é até para você testar e treinar, né? Então, dentro das configurações de políticas de conectividade, eu tenho esses dois cenários, onde eu posso usar tanto quem vem de fora da minha assinatura, batendo um application gateway e direcionando isso com regras que eu configure dentro do meu proxy, ou eu consigo trabalhar nas suas conectividades ali para ele garantir que está vindo pelo application gateway que a primeira requisição ele vai bater no application gateway e garantir que quem está sendo chamado é uma aplicação conhecida e depois eu vou conseguir acessar os bancos diretamente, até para ter uma latência menor na minha requisição. Legal. Toda a parte de autenticação e controle de acesso, né? Como eu mostrei para vocês, eu posso usar um modo misto. Eu tenho tanto a autenticação do SQL quanto a autenticação do AD. Então, posso usar esses dois modelos de autenticação. Não foi o que a gente usou, tá? A gente usou aqui no meu banco de dados, a gente definiu a autenticação desse cara. Vamos dar um sair aqui, ó. Eu posso continuar com o meu usuário do AD também, mas eu estou meio que forçando aqui, porque o modelo que eu defini foi o modelo de SQL Server Authentication. Mas eu posso conectar com esse cara aqui também, né, que é o meu e-mail. Então vamos lá. Então, esse é o modo misto. Você pode ir tanto um quanto o outro. Já eu tenho o modelo de autenticação que é direto do AD. Eu posso conectar só usuários do AD. Isso é uma forma até, eu diria, segura para você manter a autenticação do banco de dados. Porque, por exemplo, se você mantém um modo misto com usuário SA, o que pode acontecer? O seu administrador de banco de dados saiu da empresa e não teve tempo hábil de trocar o usuário. O que vai acontecer? Eu posso ter ali alguém acessando meu banco, extraindo backup, fazendo coisas do tipo que eu não queira. Então, isso é importante que seja sempre trabalhado dessa maneira, usar autenticações do AD. Uma vez que o usuário foi bloqueado, ele não acessa mais o banco de dados. E o usuário do banco de dados SQL, que é um usuário que você tem ali, usuário e senha, e sempre está batendo com aquele modelo de acesso. É um modelo que, particularmente, eu gosto de usar somente para situações onde a aplicação é minha e eu estou usando o meu banco de dados. Mas para situações em banco de dados de produção, o ideal é você utilizar aqui um usuário do AD que tenha acesso restrito para que não tenha acesso a todas as operações do banco de dados. E você consiga ali definir dentro do próprio AD, fica com o grupo de administração realizar ali a liberação. Então, através de chamada, ou de Gmood, ou de requisição de mudança, né, eu peço para o pessoal dar um perfil diferente para um usuário a um determinado banco de dados. Até porque é uma forma mais segura de garantir ali que eu tenha a continuidade dos meus serviços sem alguém ter acesso que não deveria. A gripe me pegou. Legal. Outro ponto importante é o tal do RBAC, né? Então eu consigo definir funções com permissões específicas dentro do banco de dados através do IAM também, onde eu consiga criar aqui no meu banco de dados liberações de acessos específicos para as pessoas específicas, né? Eu consigo liberar no banco de dados alguns acessos específicos para que eu consiga liberar determinados usuários a determinadas permissões do meu banco de dados. Então aqui eu uso dentro do rebaque também a um determinado usuário, lá no AD, liberando quem ele tem acesso e o que ele tem acesso e qual banco de dados ele tem acesso. Esse daqui também
é bacana você aplicar. Outro ponto era fazer uma demo ali da gente fazer uma instância do banco de dados, a gente acabou fazendo isso. E como é que eu trabalho com réplicas, né? E para que serve as minhas réplicas? As réplicas, galera, simplesmente te ajuda a melhorar o desempenho de alguma aplicação. Então, por exemplo, a minha aplicação está concorrendo e escrevendo transações ali na réplica 1. Já na réplica 2, eu uso somente para fazer extração de BI. Então, as leituras do BI, as queries que o BI utiliza, não vão onerar a minha aplicação principal. E já os dashboards que estão lá na réplica 5, ele também não vai onerar nem o BI e nem a minha aplicação. Então, isso é importante que você tenha esse conceito de réplicas quando você entende que na sua aplicação ela é uma aplicação crítica, que ela não pode perder requisições e que também existem outros mecanismos ali consumindo os dados da sua aplicação. Então, isso faz todo sentido você criar as réplicas ali, onde eu comentei aqui com vocês, ó, que eu consigo criar as réplicas e configurar essas réplicas. Então, tranquilo. E a gente teria um laboratório que era provisionar os dados de um banco de dados no SQL Server. Eu acabei montando esse cara aqui, até para a gente usar. Mas quem quiser seguir as instruções, eu passo lá o Learning Path para vocês criarem também. Ou volta o vídeo e vai fazendo next, next, finish aí, até você chegar no ponto que a gente construiu, né? Já, por fim, na última partezinha desse capítulo, é consulta de banco de dados, galera. Isso daqui é muito legal. Para quem nunca usou o banco de dados e criar um banquinho de dados e começar a consumir, o cara vai gostar. Porque SQL é uma linguagem que eu considero assim relativamente simples e extremamente poderosa para o que ela faz. Então, se você trabalha em uma empresa que já tem um banco de dados estruturado e você aprender a consumir esse banco de dados, não tem nada mais. Me fugiu a palavra, mas para mim mesmo foi muito legal. Quando eu comecei a aprender banco de dados, eu trabalhava num grandioso portal de internet e lá tinha muito dado. Então, quando eu comecei a extrair esses dados, para mim foi uma felicidade gigantesca. Eu conseguia tirar os dados e colocar no Excel e fazer uns relatórios legais. E para mim era muito satisfatório, né? Então, para quem está começando na área e quer aprender sobre dados, eu aconselho aprender SQL também. É uma linguagem que muita gente, muito dev, tem deixado de lado, porque eu faço tudo isso na plataforma de ORM ou faço tudo isso dentro do o Visual Studio gera para mim as queries, então não vou me preocupar em aprender. Mas é algo que eu realmente aconselho você a aprender. E como é que é dividida uma linguagem SQL? Ela é dividida em 3 partes. A de manipulação, onde essa que a gente mais utiliza, que é o Select, Insert, Update, Delete. Para você fazer um select, vou buscar dados, vou incluir dados no meu banco, vou alterar dados do banco, vou excluir dados do banco, DML. Então, tudo que você vai modificar um registro no banco de dados, ou buscar um registro, é dados da linguagem de manipulação, que é o famoso DML. O de definição é onde eu crio as minhas tabelas, ou altero as tabelas, ou até renomeio tabelas. Eu estou renomeando objetos, views, não só tabelas, tá? Pode ser views, pode ser procedures, pode ser functions. O que você for fazer no seu banco de dados de criação de novos elementos são creates ou DDLs. E a linguagem de controle, que é a DCL, é onde você libera permissionamento. Então eu vou pegar o usuário do Henrique e dar acesso para ele na tabela de produtos. Então eu teria que dar um grant. O Henrique não trabalha mais na área de produtos, então eu dou ou eu revogo o usuário dele, ou eu dou um deny para não liberar acesso para ele. E dentro desses modelos aqui de DML, eu tenho simplesmente o select, que eu mostrei para vocês ali, o insert, o update e o delete. Muito cuidado com essas informações na prova, porque elas sim demonstram ali exatamente o que está escrito aí. Então, quando você vai ver o comando, ele não é inserir, ele é insert. Então, o comando não está em português, mas sim o que o comando deveria fazer. Então, isso é extremamente importante. Um select, galera, para mim também isso aqui ficou muito estranho. Que eu sempre pensei, select
asterisco ou os campos, from é o D, onde, que é o where, o group by e o order by. Eu vou mostrar aqui naquele banquinho que eu estava conectado. Vou voltar aqui na query, vou conectar de novo nesse banco, para a gente fazer um select exatamente dessa maneira aqui. Ó. Deixa ele conectar aqui no meu Data Explorer. Então vamos lá. Select asterisco ou os campos da tabela que eu quero. Vamos pegar aqui Sales Product. Sales Product. Vou colocar aqui assim, Sales Product. Então aqui eu tenho os produtos de venda e encontre o erro. Então vou quebrar a linha, né? Selecionar o from, que é o D, e eu quero ver quais campos que tem, que eu não sei onde eu vou fazer o where nem group by. Então, vamos pegar o que tem aqui de produto. Deixa ele responder. Demorou bastante, 10 segundos. Então trouxe aqui, ó, produto, product number, cor, custo, last price, size. Então vamos pegar os produtos e o preço sejam maiores que 1.000. Então, onde standard cost maior que 1.000. E roda o select de novo. Roda o select de novo e dá uma olhada. Então eu trouxe aqui ó, alguns produtos e o custo, certeza, é maior que 1.000. E aí, eu faria a ordenação do custo. Então, order by esse cara aqui. E padrão que ele vai me trazer é do menor para o maior. É ascendente ou descendente. Vamos olhar aqui o custo. 1.059. Ah, não, Henrique, eu quero ver o mais caro primeiro. Você coloca descendente, que você quer do maior para o menor. Aguardando. O produto mais caro custa 2.171. A cor dele é vermelha. E eu queria saber o seguinte. Em cima disso, quais as cores que eu mais tenho e o tamanho? É entender o que eu mais tenho aqui. Então eu precisaria passar nos campos. Eu quero cor e tamanho. Vou dar um alias para cá. Letra A. Ou isso é o nome que eu quero que a tabela represente aqui nos campos. A ponto. Color. Esse é o campo, né? Color. E eu quero o size. Color e size. A ponto size. Eu quero esses dois campos apenas. E eu quero agrupar para saber o total de cada um desses caras. Então, quantos tem vermelhos 32? É o seguinte. A.count. A.count. E que eu agrupo. Group by o A color e o A size. E roda. Ele vai me mostrar quantos vermelhos 62 eu tenho. Opa. Count. Reclamou aqui, ó. Na verdade, vou fazer assim. Deixa aqui, depois a gente soma. Teria que ter um outro índice para somar. Tá reclamando. Ah, tá. Do order by. Então não dá para ordenar por isso, né, Henrique? Porque o campo não existe. Beleza. Espera aqui, ó. Black 38, Black 42, Black 44. Vai até o amarelo 60. O que a gente podia fazer aqui? Eu tenho quantos Black 38? Não sei. Então,
Depois a gente brinca com essas queries aqui para vocês também entenderem um pouco mais. Então aqui dá para você montar uma query de select. Para fazer um insert nessa tabela, ela é um pouco grande, tem muitos campos. Então teria que ser uma tabelinha um pouquinho menor, tá? A gente depois cria uma tabelinha só para a gente manipular ela aqui com insert. E aí como funcionaria? Que ele está com sales orders. Deixa eu ver se essa daqui tem aqui dentro. Eu não tenho sales orders aqui dentro, ó. Mas aqui ele está fazendo um exemplo onde ele tem o nome do cara, uma data. Ele está pegando o ano, tá verificando da tabela de orders, o ID do cara, do customer ID, está agrupando pelo employee ID e por esse cara aqui, pelo order date. Que mais? Fazendo um have com count que é maior que 1, ou seja, que alguém seja maior que 1, e o employee ID e order name ele está ordenando por esses dois campos. Então, é uma instrução também, onde ele está pegando principalmente um cara que tenha mais de um ano ali, ou esteja nessa empresa há mais de um ano, né? Ou o pedido esteja mais de um ano. É exatamente o que ele está trazendo aqui. Mas é uma instrução select também bem interessante. Insert, pessoal. Insert tem uma característica que eu vi pouca gente usar. Geralmente, quando eu vejo a galera fazendo instruções de insert, é comum eu ter aqui insert os nomes das colunas tal, e os values. Beleza? Então, estou inserindo coluna ID é esse, produto ID é esse, unit price é esse, quantidade 2 e desconto de 0,05%. É normal também você conseguir incluir vários valores separados por vírgula. Você cria o mesmo cabeçalho e passa diversos valores aqui separados por vírgula. Isso dá para fazer também. Então, é uma forma aí bem bacana de trabalhar. Já nas instruções DDL, create, alter, remove, rename, você consegue também remover e criar objetos no banco de dados. Eu vou mostrar aqui uma criação de uma tabela para vocês entenderem um pouquinho como isso funciona. Eu vou criar aqui, ó, create table dp900 com ID que é uma primary key, um ID inteiro, que é primary key, que é chave primária, né? Ou seja, ele é único. E ele tem um identity, ele tem um identificador que é gerado automaticamente de um em um. Eu tenho aqui o nome da pessoa, é um varchar, que é um tipo de dado string de 100 caracteres, ele também não pode ser nulo, not null. E, por fim, a idade do fulano, que é um int, podia ser até um short ou um small int, mas deixa o int mesmo. Not null também, not null, e só. E eu rodo esse cara, ele criaria aqui para nós, vou aumentar um pouquinho mais essa tela, ele criaria aqui para nós uma tabela. Então quer dizer que se você atualizar essa estrutura aqui, vai ter uma tabela chamada DP900? Sim. Aguardemos, né? Tá. Esses são os malefícios. Aqui, ó. Tem uma tabelinha DP900 com os campinhos aqui, ó. Campinhos todos criados. A gente pode fazer um insert nessa tabela aqui, ó. Insert int DP900. Como eu fiz o meu campo como identity, eu não obrigatoriamente preciso passá-lo aqui. Isso é interessante que vocês saibam. Então, eu vou passar aqui nome, idade, values. E aqui eu vou passar o valor do nome Henrique Souza e também as strings que vocês veem é aspas simples, não é aspas duplas igual no .NET ou no Java ali que você está acostumado. Idade 41, vírgula. Vou passar outro cara aqui, Patrick Souza, tem 17. E vou passar aqui o Thorin, o Dog, que tem 7. Beleza. Conseguiu incluir é, pessoas aqui dentro de uma única vez, uma única chamada. E aí aguardamos um pouquinho.
Beleza? Incluiu 3 registros. E aqui eu consigo fazer o select, asterisco from, na minha tabela DP900. Eu não sei se funciona aqui rodar os comandos só selecionado, mas eu vou apagar todo o resto para ele rodar a minha query aqui. Aqui, ó. Pessoas incluídas, todo mundo aqui, 1, 2 e 3, na devida ordem que foi incluído. Então, criei a tabela, incluí o registro. Isso tudo funciona de forma muito simples e dinâmica, galera. Já as ferramentas que eu tenho de consulta, tem um monte. Consigo fazer linha de comando aqui no SQL CMD. Eu consigo conectar no meu SQL. Consigo rodar no CLI, ou seja, aqui dentro do Azure eu consigo fazer comando SQL também. Não aconselho, não é o melhor caminho. Eu gosto muito de usar o SQL Management Studio. Tem essas ferramentas de SQL do Visual Studio também são boas. Tem o portal do Azure que a gente mostrou ali, também é legal. O Data Studio é uma ferramenta bacana. Não sei se eu tenho instalado aqui, mas eu geralmente instalo. Essa eu tenho com certeza. SQL CMD é no CMD. Se você entrar aqui, SQL CMD, ele vai te pedir conexão do banco, vai te pedir uma série de informações. Como eu não configurei nada, ele vai dar pau. Eu teria que passar aqui uma linha de comando com o meu banco de dados, ó, reclamando aqui, ó, não foi possível, blá, 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 blá. Então, isso daqui é bacana também se você está numa interface onde você não tem acesso a todas essas outras, é o que sobra e é o que ajuda, né? Dentro do Data Studio, consigo trabalhar ali com diversos bancos, então isso é legal pra caramba também. Uma ferramenta bem legal. Trabalha basicamente com Postgre e SQL, então dá para fazer os dois, dá para conectar nos dois. Para você trabalhar com a parte de MySQL, já tem um workbench específico do MySQL e do MariaDB, que é uma interface um pouquinho particular deles, mas funciona muito bem também e roda local, então você consegue rodar local isso daí para rodar e conectar e administrar seus bancos. É bem simples de conectar. E eu vou conectar no meu banco agora. O banco que a gente criou, eu vou conectar no meu Management Studio, né? Então, vou conectar lá no Management Studio para mostrar para vocês como que funciona para você liberar e pegar as conexões do banco de dados, né? Porque é uma dificuldade que eu vejo bastante gente. Mas como é que eu conecto nesse banco, cara? Eu não consigo, não funciona. Não funciona na maioria dos casos, é porque não está liberado o firewall para a sua máquina. Então, isso é importante que você saiba como fazer. Então, voltando aqui na minha conexão principal, desculpe, eu vou trazer aqui o banco para minha tela aqui, para a gente dividir a tela, colocar os dois lados. Então, por exemplo, vou conectar no banco de dados. Então, venho aqui em conectar, mecanismo do banco de dados, e eu preciso colocar aqui a connection string, ou seja, o nome do servidor que está rodando. Lembra que a gente criou o servidor lá atrás? Vou voltar aqui no servidor. E eu tenho aqui a conectividade. Posso conectar aqui, ó, Data Studio, tal. Já tenho aqui algumas conectividades. Mas eu preciso da minha cadeia de conexões, ou a minha connection string. Então, você vem na connection string e pega aqui qual que é seu servidor. Ó. Tá aqui, ó. Todo ele aqui, copiei, joguei aqui. Mecanismo de banco de dados, não é autenticação. Com SQL Server? Sim. Então pega o usuário e senha que você definiu. O usuário e senha que eu defini está aqui no meu Notepad separadinho. Banco aqui. Senha aqui. Boa. Se eu der um conectar, ele vai conectar. Por que, Henrique? Porque eu já liberei aqui, ó, minha conexão com o Firewall. Então, o meu usuário, ou seja, o meu IP de cliente já está liberado. Então, se eu der um conectar aqui, provavelmente, se meu IP não mudou nesse meio tempo, ele vai funcionar. Então, conectei no banco de dados. Estou aqui no meu banquinho. Conectado bacana. Ó. Tabelinhas que estão lá eu consigo ver aqui também. Tá aqui minha tabela DP900. E aqui é mais fácil de você ficar criando as suas queries, né? Você consegue salvar os arquivos. Eu acho mais bacana. Então tá aí.
E responde até mais rápido que lá, né? Engraçado. Então, vou dar um Ctrl V aqui. Vamos ver se salvou na minha trilha aqui. Alguma das queries que a gente fez? Não, só salvou essas aqui. Então, por exemplo, nessa de Customer, eu tenho Customer e Customer Address. Olha que legal. Então, eu sei quem que é as chaves do Customer Address. Vamos ver. Ó, tenho o ID do Customer. Vamos fazer um Address ID e Customer ID. Olha que legal. Vamos pegar os Customer Select, asterisco from Customers. Opa, pegar o Customer. Roda aqui, Customer. Tem um monte de gente. Ó. Eu quero saber o endereço desse aqui, ó. Michael Lee. Então ele é, qual que é o ID dele? 181, where Customer ID igual a 181. Já trouxe todas as informações do Michael Lee aqui, ó. Normalmente eu vejo a galera fazer isso aqui, ó. Select, asterisco, from. Tem no Customer Address, where o Customer ID igual a 181. Não tá errado, tá? Não tem? E o que que eu poderia fazer aqui, ó? Inner join, tabela A, a tabela B. Com a tabela A ponto Customer ID, a tabela B ponto Customer ID. Se eu fizer um select aqui, o que que vai acontecer? Ele só vai me mostrar quem tem quem tem nas duas tabelas, na tabela A e na tabela B. Então, quem tem o Mr. Kim aqui, ó. First name Kim Abercrombie. Então, Kim Abercrombie é esse 29.486. Então, se eu colocasse esse cara aqui e rodasse esse select. Opa, vamos ver aqui. Acho que não, hein, Henrique. Customer ID 29.486. Ah, porque tem duas tabelas, duas Customer ID, Henrique. Se você pegar o Customer ID da A, é esse cara aqui, ó. Mr. Kim Abercrombie. Tá aqui, sales person tal. É o e-mail dele, o phone number. Onde que ele mora? Vamos ver aqui, ó. O endereço dele é o office, main office. O HDD, Customer ID, tá aqui. Então tá aqui. Não tem muita informação do endereço do cara. Então tem o Customer Address. Eu tenho aqui também a coluna Address. Vamos ver o que tá aqui, ó. Address ID. E no Address ID eu tenho quem? O Role Guide. Vamos ver se é isso aqui. Isso que é a dificuldade de você mexer no banco que você não conhece, mas não tem problema. Mas vocês viram que a gente consegue ir descobrindo as coisas sem ninguém explicar. O banco de dados relacional, ele veio com esse propósito, né? Não precisa ninguém explicar. A tabela foi criada com uma característica fácil, você vai descobrir. Então vamos lá. Vamos descobrir aqui. Where o role ID. Deixa eu ver se o role ID vai ser o mesmo número que esse aqui, ó. Vou jogar esse número aqui. Se for, a gente descobriu o relacionamento entre eles. Não é. Então, não sei qual que é a relação da pessoa com o customer address. Não tem aqui, ó. Teria que dar uma estudada nesse banco para descobrir qual que era a address ID. Tá aqui. Ah, tá aqui, ó. Address ID 621. Vamos ver se é isso mesmo? O address ID é igual 621. Vamos ver? Aí, ó. Ele é de Minnesota. Então, como é que eu faria esse join aí, Henrique, para trazer o endereço do cara e o nome dele se eu quisesse mandar alguma coisa para ele? Então, vou pegar aqui, ó. O A. First name. A ponto. Last name. E eu teria que fazer mais um join, Henrique? Sim. Então, começa a ficar mais complexo os seus bancos quando você começa a ter muitos joins. Então, eu separei aqui. Vamos deixar esse full screen? Vou jogar para cá, deixar ele full screen. Vocês conseguirem visualizar
o comando todo, né? Melhor. Beleza. Eu preciso fazer mais um inner join. Inner join com a parte de sales address, onde o C, que é o sales address, c.addressID é igual o b.addressID. O customer ID é o mesmo e eu quero saber qual que é o endereço desse cara. Quero saber o c.cidade, c.postal code e c.address1. É isso que eu preciso saber dele. Para eu mandar uma mala direto, mandar um correio ou algo do tipo. Peguei aqui, ó. Kim, Abercrombie, City, postal code e rua. Então aqui eu fiz sem conhecer o banco, tá, pessoal? Isso aí fique claro. A gente vai descobrindo os relacionamentos e construindo esses relacionamentos. Então, dentro desse cara, eu também consigo saber como é que foi a performance da minha query, né? Então, tem algumas coisas que a gente consegue visualizar aqui, ó. Estatísticas da consulta. Então, tem algumas coisas que você consegue, dentro do SQL, simplesmente visualizar o que você rodou e como isso rodou, se isso rodou bem ou não, né? Então, isso vale a pena para colocar ali num treinamentinho de SQL básico, para que vocês consigam visualizar. Então, eu acho que aí a gente mata o conteúdo desse capítulo 2, né, do módulo 2. Ficou um módulo um pouquinho mais extenso. Eu vou soltar ele assim mesmo, tá, pessoal? Se vocês puderem picar, eu vou colocar algumas descrições de cada parte ali no vídeo também, para ficar fácil. Desculpa minha gripe, eu ia gravar mais coisa, mas hoje tá difícil. E vocês perceberam aí, a gripe pegou. Mas é isso, brigadão, valeu. Assistam aí, curtam essa maratona, porque é bem legal. E no próximo vídeo, eu vou trazer também, no começo dele, como é que a gente faz ali para pegar as provas de graça também. Isso aqui eu vou passar para vocês, beleza? Forte abraço do Henrique, fica com Deus e até a próxima.